O senso comum faz crer que uma população armada tende a ser mais violenta. Contudo, os dados refutam essa afirmação. Mas afinal de contas, como as leis de controle de armamentos influenciam a violência na América Latina? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. O tema do armamento civil é muito controverso em qualquer parte do mundo ocidental. Até mesmo nos Estados Unidos, país considerado um exemplo em matéria de liberdades individuais, a questão não está completamente fechada. E isso porque o direito a portar armas de fogo está consolidado na Constituição do país. Em muitos lugares, o debate é geralmente dividido entre a direita, apoiadora dos direitos ao armamento civil, e a esquerda, que costuma ser contrária a essas liberdades. A depender do lugar, contudo, as coisas não são tão opostas assim. Para fins da lei estatal, existe uma diferença entre posse e porte de armas de fogo. A posse geralmente se refere ao direito de comprar e reter para si armas para a defesa pessoal ou para atividades como a caça e o tiro esportivo. Já o porte significa a possibilidade de andar armado em locais públicos, algo que possibilita não apenas a defesa pessoal, mas também de outros indivíduos. Tipicamente, o porte é muito mais restrito, sendo que em alguns países, como no Brasil, isso é tão raro que se torna quase uma lenda urbana. De qualquer forma, mesmo a posse de armas de fogo suscita intensos debates em todo o mundo. Na América Latina, com a predominância de ideias de esquerda, o tema é ainda mais polêmico. De acordo com um pesquisador do Centro de Pesquisa e Ensino Econômico, o CID, a América Latina é a região com a política de armas mais restritiva do mundo. É um setor com muitas limitações. O porte de armas, via de regra, é proibido. Nos poucos países em que esse direito é garantido, a saber, Guatemala, Haiti e México, as leis são altamente restritivas. Os motivos que levaram os países do subcontinente a promover leis tão duras no que se refere ao armamento civil vão desde a questão do histórico de golpes de Estado pelos quais os países passaram até os altos índices de criminalidade. E é justamente aí que a coisa começa a ficar nebulosa. O senso comum dos especialistas costuma apontar para o fato de que uma quantidade maior de armas de fogo na mão dos cidadãos representa uma maior criminalidade. Contudo, o fato é que a criminalidade na América Latina continua em ascensão, mesmo com as contínuas restrições ao armamento civil. De acordo com a ONU, 37% de todos os homicídios cometidos no mundo estão concentrados na América Latina, que, por sua vez, possui apenas 8% da população mundial. O que explicaria toda essa violência numa região com tão poucas armas nas mãos da população? O exemplo da Venezuela é bastante elucidativo nesse sentido. O país baniu a venda de novas armas de fogo em 2012, parou de emitir novas licenças no ano seguinte e proibiu em definitivo o porte de armas em locais públicos em 2017. O resultado dessa política desarmamentista foi a assustadora escalada da violência no país. A Venezuela detém hoje a maior taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes de toda a América Latina. Será que o banimento das armas de fogo no país foi a causa do aumento da criminalidade? Certamente não foi a única causa, mas é difícil descartar por completo essa possibilidade. A desculpa dos especialistas é que criminosos de diversos países da região acabam contando com armas de fogo oriundas de países onde o seu comércio é mais facilitado, como em partes dos Estados Unidos. Esse argumento, contudo, carece de fundamentos lógicos. O que se observa a partir desse ponto é que criminosos lançam mão de qualquer meio para conseguir suas armas. E no fim das contas, apenas os cidadãos pacíficos é que continuarão desarmados. Assim, se os crimes cometidos em um país com restrições ao armamento se devem a armas ilegalmente trazidas do exterior, podemos pressupor que essas leis não servem para absolutamente nada. Mas, ainda no caso da América Latina, temos o exemplo brasileiro, especialmente durante o governo Bolsonaro. O Brasil passou por um violento período de desarmamento da população durante os governos petistas, ainda que contra a vontade do povo, que não aprovou essa medida. Contudo,
Contudo, ao considerarmos os números de homicídios cometidos a partir da aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2004, veremos que o resultado foi muito diferente do esperado. Não só o número total de homicídios subiu nesse período, como o total de assassinatos cometidos por meio de armas de fogo aumentou em quase 10%. Ou seja, a população foi desarmada para a alegria dos bandidos que continuaram armados. Contudo, com a chegada de Bolsonaro ao poder e com a consequente flexibilização nas regras de posse e porte de armas de fogo, algo mudou no cenário nacional. O número de homicídios no país diminuiu, o que é surpreendente, uma vez que, tipicamente, o número absoluto de assassinatos aumenta a cada ano. Se considerarmos os números atuais em comparação com o ano de 2017, ano em que o Brasil ainda se recuperava da tragédia petista, veremos uma redução de 30% no total de homicídios. Felizmente, alguns governantes latino-americanos parecem entender esse ponto. É por isso que Guilherme Lasso, presidente do Equador, passou a autorizar a posse e porte de armas de uso civil para defesa pessoal de acordo com os requisitos da lei e dos regulamentos em abril deste ano. Segundo o presidente, o objetivo dessa medida é dar a possibilidade aos cidadãos equatorianos de lutar contra a delinquência, o narcotráfico e o crime organizado. De qualquer forma, essa questão ainda é alvo de muitos debates nos meios políticos. Por outro lado, o ponto libertário a respeito dessa questão é muito simples. Cada indivíduo tem o pleno direito de usar armas de fogo para se defender e para defender sua propriedade. A legítima defesa, ou seja, o uso proporcional de força para proteger a si próprio, seus entes queridos e sua propriedade privada, é um dos fundamentos da ética libertária. Aliás, esse é o único uso de violência permitido pelo princípio de não agressão. Sob esse ponto de vista, qualquer lei restringindo o armamento civil deve ser encarada como uma violência contra os indivíduos. Numa sociedade plenamente livre, a posse de armas de fogo está vinculada à questão da propriedade privada. Afinal de contas, você compra suas armas com seus próprios recursos, adquirindo-as de pessoas que livremente quiseram vendê-las para você. Ou seja, trata-se de um comércio legítimo como qualquer outro, e você armazenaria essas armas em sua propriedade ou em outros locais previamente autorizados. Já a questão do porte de armas de fogo deveria obedecer a regulamentos privados. Estabelecimentos privados poderiam restringir totalmente o armamento ou então limitar os calibres permitidos, tudo dentro da ética libertária com base na propriedade privada. Para além do fundamento ético da questão, também devemos levar em conta aspectos práticos. A verdade é que, embora o Estado garanta a segurança como um direito fundamental, ele é incapaz de fazer com que o crime seja combatido e evitado a todo momento. As autoridades estatais nunca conseguirão estar em todos os lugares ao mesmo tempo, impedindo crimes de serem cometidos. Na melhor das hipóteses, o que o Estado poderá fazer é punir os criminosos posteriormente, coisa que nós, brasileiros, sabemos que também não funciona muito bem. Crimes violentos demandam reações proporcionalmente violentas, que em muitos casos precisam ser imediatas, sob o risco de que as vítimas sofram prejuízos irreparáveis. Apenas pense nos recentes casos de ataques a escolas e creches para você entender do que eu estou falando. Um atraso de uns poucos minutos na reação ao crime pode significar a perda irreparável de muitas vidas inocentes. Contudo, basta haver um cidadão armado disposto a impedir o mal para que o dano seja imediatamente cessado. E isso o Estado é incapaz de prover para a sociedade. O debate sobre o armamento civil é baseado muitas vezes em falácias e em distorções da verdade para fins políticos e ideológicos. A questão é muito mais séria e profunda do que os especialistas fazem crer. E não se trata apenas de uma posição política, mas da vida de seres humanos. De qualquer forma, os dados históricos nos mostram que a causa da alta criminalidade na América Latina não reside no porte de armas de fogo. Essa, inclusive, sempre foi uma realidade amplamente aceita nesses países e em épocas muito mais pacíficas do que o atual momento. De algum tempo para cá, contudo, essa mentalidade mudou e os resultados estão longe de ser satisfatórios. Enquanto os políticos continuam colocando suas ideologias acima da vida humana, o libertarianismo possui a chave para que a questão dos armamentos seja resolvida da forma mais ética possível, por meio da propriedade privada. Obrigado por sua audiência. Se
você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!